Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Jesus, no livro de João, capítulo 10, no finalzinho do versículo, ele diz o seguinte: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus fala isso, nós vemos que Jesus, nessa palavra que ele fala, nessas duas palavras, eu vim, nós aprendemos muita coisa com Jesus aqui. Jesus, ele está dizendo que ele teve, o que ele expressou, que disponibilidade. A primeira coisa, eu vim, ele veio. Ele era Deus, ele estava no céu. Ele não precisava ter vindo passar pelo que passou, ser humilhado, ser zombado, apanhar, ser morto, né? ser morto pendurado numa cruz. Ele não precisava disso, mas ele fala, eu vim. Ele apresentou total obediência e disponibilidade ao plano e ao propósito do Pai. E quando nós paramos para pensar em nós, em relação a Ele, como que nós temos nos comportado em relação ao chamado do Senhor para nós? Quando o Senhor nos pede para termos uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de alinhamento, como é que nós nos comportamos? Nós podemos dizer assim, eu vim, eu estou aqui, estou pronto, estou disponível para esse relacionamento, eu tenho disponibilidade, eu não tenho ocupação, eu não tenho distração, eu não tenho nada disso que me impeça, simplesmente eu vim, né? É muito forte Jesus falar dessa forma, eu vim. E também quando ele fala assim, ele determina o quê? Autoridade, porque ele não veio aqui simplesmente para fazer parte da história, para dividir o tempo antes e depois de Cristo, mas ele veio aqui para uma luta, para uma luta espiritual, um confronto espiritual, e que Jesus passou por ela em todo momento que ele passou por aqui, ele estava sendo confrontado e afrontado, porque o diabo não deixou Jesus em paz em nenhum momento. Quando aqueles fariseus se levantavam, era justamente o diabo atiçando eles para que eles viessem confrontar Jesus e tirar a paz de Jesus. Mas Jesus, ele sabia por que ele tinha vindo. Ele tinha disponibilidade, ele tinha autoridade. E eu falo tinha porque eu estou falando de Jesus homem, eu não estou falando de Jesus Deus, estou falando de Jesus homem. Né? E ele morreu, Jesus homem morreu. Então, ele tinha disponibilidade, ele tinha autoridade e ele tinha um propósito. Jesus, como eu disse, ele não veio dividir o antes e o depois, mas Jesus, ele tinha um propósito na vida dele aqui. Jesus, ele tinha o compromisso de obedecer o plano e o desejo do coração do Pai, quando o Pai diz que não quer mais sacrifício, e sim obediência. Então, naquele momento, ele mostra que ele tem um propósito de obedecer ao Pai. Mas também ele vai falar para nós, aqui no finalzinho, né? O vim, e ele tem um objetivo que é para que tenham vida, e vida em abundância. Então, quando Jesus ele vem, ele começa a ensinar, ele começa a mostrar que, apesar dele ser Deus, ele estava aqui como um homem. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E Jesus, ele sendo 100% homem, ele poderia dizer não, ele poderia não fazer, ele poderia se estressar, ele poderia largar isso de lado, porque o homem é falho, o homem é fraco. Mas o Senhor, ele nos disse o quê? Olha, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus tivesse deixado a sua carne reinar, ele com certeza ele não teria feito o que ele veio fazer. Mas ele estava sempre com um relacionamento estreito com o Pai. Ele vivia em oração, ele vivia se alimentando do lado, né, espiritual dele, estava sempre sendo alimentado. Ele tinha um propósito de obedecer o plano do Pai, o que o Pai queria. E o que o Pai queria é que todos nós, né, fôssemos salvos. Eu vim para que tenham vida, ele veio nos dar vida. O Senhor quer nos tirar das trevas e nos transportar para a vida. E qual é a vida? É o reino do Filho dele. É no crer em Jesus, é no viver em Jesus, é no obedecer a Jesus, é no imitar a Jesus. Então nós precisamos fazer as mesmas coisas. Nós precisamos ter disponibilidade,
autoridade para dizer não à carne e entender o nosso propósito. Quando nós fazemos isso, nós agradamos o coração do Pai. Esta é a minha mensagem para você hoje, que você seja um imitador de Cristo e que você entenda o que Cristo veio fazer e que você faça também da mesma forma. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.